Você já ouviu falar que existem acidentes de trânsito e sinistros de trânsito? Acredite, não é só uma troca de palavras. Chamar de sinistro muda a forma como a gente entende o problema e como busca soluções. Sinistro é um termo mais amplo que abrange diferentes tipos de eventos adversos, enquanto acidente se refere especificamente a eventos inesperados e não intencionais que causam danos. A mudança de acidentes de trânsito para sinistros de trânsito busca uma abordagem mais abrangente e rigorosa para análise e prevenção de ocorrências. E vias que perdoam, vocês conhecem essa expressão? Elas existem mesmo? Como funcionam e por que a engenharia tem tudo a ver com isso? As respostas dessas perguntas nós deixamos para a entrevista do episódio de hoje do Ciência ao Pé do Ouvido. De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, mais de 6.000 pessoas morreram e 84.000 ficaram feridas em sinistros de trânsito registrados em 2024 nas estradas federais do Brasil. Só que nem sempre a culpa dessas ocorrências são só do motorista. Muitas vezes, a estrutura da via contribui e muito para o risco. Neste mês, acontece o Maio Amarelo, um movimento internacional de conscientização para a redução de sinistros de trânsito. Por isso, nosso papo de hoje é para todo mundo que anda por aí, a pé, de bicicleta, de carro, moto ou transporte público. Afinal, trânsito seguro é um direito de todos. Eu sou Túlio Daniel. E eu sou Ellen Borges, nós somos jornalistas da Diretoria de Comunicação Social da UFO. Neste episódio, a estagiária de jornalismo Alexia Vilela conversa com Luciane Seabra e Rogério Ribeiro, professores e pesquisadores na Faculdade de Engenharia Civil da UFO, que estudam o papel da engenharia na segurança viária. Ellen, como que é a sua relação com o trânsito? Eu, Túlio, não tenho CNH, que aqui em Minas chamamos de carteira de motorista, e eu não tenho o hábito do ciclismo. Então, assim, a minha visão ela é apenas como pedestre e passageiro. Depois de algumas notícias de sinistros de trânsito nos últimos meses, inclusive eu confesso que eu acabei de conhecer esse termo, eu realmente comecei a ter mais atenção ao atravessar a rua, porque não depende só da gente, né? Assim, a minha relação com o trânsito, né, você falou que não tem a carteira de habilitação. Eu tenho, inclusive tirei aqui em Uberlândia, que é um lugar famoso por ser muito difícil de tirar habilitação. Tem alguns memes, né? Quem tira habilitação em Uberlândia é capaz de qualquer coisa. E realmente é um processo bem difícil. Mas depois que eu tirei a minha habilitação, eu achei muito difícil lidar com o trânsito. Eu confesso que eu não gosto muito de dirigir, eu não dirijo com frequência. Eu gosto da interação com a máquina, inclusive o chamado carro manual, eu acho gostoso fazer isso. Mas essa interação, a falta de respeito às regras, a gente sai da autoescola respeitando as regras muito direitinho, e quando vai realmente pro mundão, parece que tá cada um por si, tá? Tipo Julius, de Todo Mundo Odeia o Chris, cada um fazendo as suas regras de trânsito. Eu acho essa interação com os outros carros me deixa muito ansiosa. Até quero fazer, eu sei que existem algumas aulas para habilitados, para melhorar um pouco mais esse aspecto. Eu acho que como tem os carros por aplicativo, eu acabo ficando um pouco mais acomodada com isso. E em casa nós temos um carro que eu e meu marido utilizamos, então eu acho que acaba sendo uma situação que me deixou um pouco acomodada. Mas tenho vontade de voltar a dirigir mais e tomar alguma medida nesse sentido. Mas é isso, eu sou uma habilitada que não dirige tanto. E quem também estava até num processo de tirar a habilitação, a gente conversou um pouco sobre isso, é a Alexia Vilela, nossa estagiária que gravou a entrevista. Ela não tá aqui com a gente agora porque a Alexia está de férias, mas antes de sair de férias, ela deixou a entrevista gravada. A gente conversou bastante sobre esse tema por conta do processo dela de tirar a habilitação. Acho até que veio daí a sugestão de pauta dela. Então, um abraço para a Alexia, aproveite bem as suas férias e nós vamos ouvir agora a entrevista que ela deixou pronta antes de sair para o descanso. Professores, sejam bem-vindos ao Ciência ao Pé do Ouvido. É um prazer receber vocês aqui com a gente. E antes de começar nossa conversa, gostaria de pedir a vocês para se apresentarem para os nossos ouvintes, contar um pouquinho de quem vocês são e em que áreas vocês atuam. Olá, eu sou a professora Luciane Seabra, sou engenheira civil, mestre e doutora em transportes, faço pesquisas na área de segurança viária, planejamento de transportes, mobilidade urbana sustentável. Eu sou o professor Rogério Lemos Ribeiro,
Sou professor aqui da Faculdade de Engenharia Civil, aqui do Campo Santa Mônica. Sou formado em Engenharia Civil, com mestrado em Infraestrutura de Transportes e doutorado em Transportes também, onde a minha tese foi relacionada à segurança viária. Hoje eu atuo também na pós-graduação, onde eu leciono disciplinas na área de segurança viária também. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite. E agora sim vamos entrar no nosso assunto aqui de hoje. Falar de segurança no trânsito vai muito além do que a gente imagina, né? Tem todo um planejamento por trás e detalhes que às vezes até passam despercebidos, mas que fazem toda a diferença. E o desenho das vias tem um impacto enorme no trânsito. Qual é o papel da engenharia para garantir a segurança no dia a dia? Bom, a engenharia, como você mesmo diz, né? Ela tem que considerar, além dos aspectos do traçado da via, o traçado geométrico, ela tem que considerar como que o usuário irá se comportar perante aquele traçado. Então a gente fala que sempre que é a expectativa do usuário. Você tem que desenhar uma via e se posicionar sabendo como é que o usuário vai utilizar aquela via. Tanto o pedestre, como o motociclista, quanto os veículos, né, veículos de maior porte, de menor porte, todos têm uma expectativa ao usar uma via. Então essa via tem que ser concebida dentro do projeto. Quando uma via é mal planejada, ela pode gerar riscos para quem passa por ali. Quais os tipos de erros que podem comprometer a segurança dessas áreas? Os tipos de erros que implicam na segurança dos usuários seria a questão do projeto geométrico, o alinhamento horizontal e vertical, a questão do espaço viário bem projetado, em função do volume de tráfego. É preciso, primeiramente, conhecer a demanda de transportes para aquela via. Então, qual é a demanda de veículos? Qual a demanda de pedestres? Qual a demanda de ciclistas? Então, todos esses veículos devem ter, num projeto, devem ser conhecidos para que possamos planejar adequadamente para cada um desses usuários da via. E muitas vezes eu falo que segurança viária, a melhor definição que eu acho é o gerenciamento da energia cinética. O que quer dizer isso? Então, a energia cinética, na física, né, é uma fórmula que envolve massa e velocidade ao quadrado do veículo, né, dividido por 2. Então, é gerenciar a massa e a velocidade. Quando essa velocidade, por ela ser exponencial, qualquer redução que você faz na velocidade, você consegue ter uma redução substancial na energia cinética e, consequentemente, o impacto contra o usuário é menor numa colisão. Então, a gente tem que diferenciar se é, por exemplo, projetar para uma via urbana ou uma via rural. Via rural, geralmente, são altas velocidades, então, energias cinéticas maiores. Então, é diferente como você trata os projetos. E vias urbanas, né, como possuem uma quantidade de veículos, de pessoas, de motocicletas, pessoas com mobilidade reduzida, quer dizer, várias pessoas usando, né, o sistema, então você tem que pensar numa maneira holística, né, de como esse trânsito vai se portar e gerenciar essa energia cinética. O primeiro delas é uma velocidade compatível para o tipo da via, né, o tipo de uso dessa via. Porque, por exemplo, num atropelamento, o pedestre, se tiver uma velocidade compatível, né, ele pode ser, por exemplo, sofrer o atropelamento, mas ele pode ainda sair com vida, né, porque a velocidade foi menor. Então tem que ver para que tipo de via que você está dimensionando, se é urbano ou se é rural. Quando a gente fala na preservação, infelizmente é comum ver que muitas ruas, rodovias não estão em um bom estado de conservação e isso acaba afetando, né, o planejamento que foi feito lá no início da obra. Como que é lidar com isso no dia a dia, no contexto de todas as vias que envolvem o cotidiano das pessoas? Bom, primeiro, as vias, quando elas são projetadas, elas têm, no seu projeto, uma vida útil para a operação, seja urbana ou rural. Após essa vida útil, nós temos que pensar no planejamento, na manutenção dessas vias, que requer recursos públicos, que muitas vezes são disputados por outras áreas, né? O recurso não é somente para o transportes. Então, há de se ter recursos equalizados tanto para a construção, para a manutenção. Essa manutenção se refere à sinalização, à pintura das faixas, às placas.
Então, essa manutenção, inclusive, está relacionada ao tempo de semáforo. Isso tudo tem um custo e uma especificação técnica. Se não tiver manutenção, às vezes aquele elemento que serviria para proteger sua vida, ele pode até ser um fator de risco. Então, por exemplo, você põe uma defensa metálica, aquele guard-rail, né, que a gente fala, na rodovia. E se você não der manutenção, solta um parafuso, aquele dispositivo que poderia proteger sua vida, ele vira um fator contra. Então, um acidente pode se soltar e penetrar no veículo e pode causar outros problemas aí. Então, a manutenção é de extrema importância, né? Principalmente aí em vias de alta velocidade, onde, como eu disse, né, segurança é o gerenciamento da energia cinética. Então, não é só a velocidade, é você gerenciar, né, a energia cinética de que forma? Com dispositivos capazes de absorver essa energia cinética. Então, a manutenção, com certeza, ela tem que estar dentro do planejamento. Porque se ela estiver erradamente, esse dispositivo pode até agravar em caso de sinistros, né? Uma coisa que eu percebi em uma rodovia que eu passo, assim, rotineiramente, que ela tava numa situação bem complicada, com muitos buracos, e aí recapearam. E depois que recapearam, o meu pai comentou que tinha aparecido, quando chove, um lugar de aquaplanagem. E assim, como é que é feito para tentar não surgir um novo problema, né, dentro da recapeação, que era para ser algo positivo, e assim, é bem numa curva, e aí nunca tinha, todo mundo passa ali, meu pai passa por semana várias vezes, e aí ele comentou assim que durante a chuva ele percebeu que tinha aparecido esse problema. Foi a percepção do seu pai que depois que melhorou, né, a capa, né, apareceu em épocas de chuva, começou a acumular água. Sim, aí é bem numa curva, assim. Então, isso daí com certeza é erro de execução, né, porque no projeto, né, você deve elaborar o projeto colocando nessa espessura adicional da capa e colocar por onde que vai ser a drenagem, deve ser feita corretamente. Então, colocar as declividades corretas e posicionar a água para onde ela deve cair para ser drenada. Com certeza o projeto deve contemplar isso. Então, geralmente, uma coisa é o projeto, outra coisa é a execução. Se a execução, né, não foi feita conforme o projeto, pode dar esses problemas. Ou pode ser problema do projeto também, né? Pode ser problema do projeto. O projeto, ele está previsto, inclusive, todas as vias. A inclinação transversal, que é o abaulamento, né, Rogério? Isso. E essa inclinação, em todas as vias elas têm. É imperceptível para o usuário, mas ela conduz as águas das chuvas, ou qualquer eventual líquido, né? Conduz diretamente para os elementos de drenagem. Então, esse fenômeno é justamente para combater esse fenômeno de aquaplanagem, né? Provoca muitos sinistros. É até uma questão diretamente relacionada à segurança viária. Então, a questão da aquaplanagem está prevista no projeto. A questão também que, como você falou, que esses problemas aparecem em períodos chuvosos, é porque não foi feito adequadamente e ela vai sempre reaparecer. Porque se a água ela deve ser evitada, né, o acúmulo de águas, então se não foi feito adequadamente, ela vai prejudicar tanto o pavimento quanto a operação nos acidentes dos veículos, né? Isso pode gerar um sinistro de trânsito. Qual é a diferença entre sinistro e acidente? Como essas nomenclaturas elas receberam significados diferentes agora dentro da visão que a gente tem sobre segurança no trânsito? Isso é uma ótima pergunta, hein, Rogério? Isso daí é uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, a polêmica, e foi muitos anos atrás, né? E veio pro Brasil agora. Sinistro, o pessoal das empresas que seguro trata como sinistro. Então houve o sinistro e a gente vai ver se foi mesmo sinistro. Por quê? Porque eles encaram que sinistro teve um culpado. Sempre sinistro teve culpado. E acidente não é culpado. E a gente sabe que na engenharia tudo dá para se evitar. Todo acidente, né, entre aspas, são evitáveis. Então, é uma maneira, o pessoal da ABNT mudou essa norma em 2022, com a intenção de provocar os órgãos públicos, a população em geral, as empresas, concessionárias, a saber que são evitáveis e tentar diminuir
o número de óbitos no país, né? Então é uma discussão que tem muitos anos atrás, teve nos Estados Unidos, acidentes ou crashes, né? Então, às vezes você procura muitos artigos, crashes, outros acidentes, mas no Brasil veio agora, então tem uns que concordam não, mas a norma, a BNT, ela regulamentou como sinistros. É errado você, um órgão oficial, falar acidentes hoje em dia. Mas a gente perdoa porque todo mundo, né, tá acostumado a falar acidente, né? Mas essa é a intenção, de provocar, sim. Porque se falar acidente, parece que não dá aquela atenção. Agora, se falar sinistro, aí a prefeitura vai dar mais uma atenção, o governo. Sinistro porque dá para resolver, né? Tanto a engenharia, como a educação, como outro aspecto, aí o veículo mais seguro, né? Então dá para resolver. Uma vez que tem a visão zero, que é na Suécia, que nenhuma morte é admissível. Então eles têm uma intenção de zerar o número de acidentes. Pra vocês terem uma ideia, a gente está discutindo quantos acidentes teve no Brasil, né? Se é 80 mil, 60 mil, 40 mil, 30 mil. Lá na Suécia eles estão com 200 acidentes. E eles têm intenção até o final da década de reduzir para 100. E depois é um passo, né? Eles estão indo devagarinho. Depois é zerar. Essa é a intenção, visão zero, né? Então essa é a explicação aí. Eu acho que vai de encontro à intenção. Por exemplo, uma pessoa, um motorista, ele está dirigindo alcoolizado, ele está usando o celular, o smartphone. Ele sabe que isso oferece um risco. Então ele tem a intenção, sim. Ele tem culpa desde o momento que ele pega a direção. Então aí por isso a mudança também do termo. Também para fortalecer essa questão jurídica, né? Porque é muito aliviado hoje no Brasil, quando tem um sinistro, né, com morte, é muito aliviado, né? Ah, não teve intenção. E não, se a partir do momento que você bebeu e pegou o carro, ou você tá com sono e tá continuando a dirigir, né? Ou, né, usou alguma droga que Sim. você tem intenção, né? Sim. Se acontecer um acidente, houve intenção de matar. A culpa, né? Então, nos Estados Unidos isso é muito sério, né? Em outros países, né, é muito sério. Então, o Brasil, que já teve uma evolução muito grande, né, de 2000. Depois, quando veio o novo Código de Trânsito Brasileiro, né, que é a tolerância zero para bebida alcoólica, mudou bastante, a gente conseguiu reduzir drasticamente aí o número de óbitos, né? De acordo com a OMS, só em 2023 aconteceram mais de 34 mil acidentes com vítimas em rodovias. Como a engenharia atua na preservação desses acidentes? A ocorrência dos sinistros, ele ocorre principalmente por 3 fatores: o viário, o humano e o veicular. O viário, a engenharia ela atua diretamente no projeto, na execução, na definição, inclusive, dos materiais que vão ser usados na construção, na execução, na manutenção, na prevenção dos acidentes, no mapeamento desses pontos prováveis, pontos críticos de ocorrência de acidente. Então, a engenharia ela atua imprescindivelmente para a redução de mortes e segurança viária, mortes e feridos. Então, de um modo geral, projeto, engenharia, que atua na questão da via. Na questão veicular, também. A questão do melhoramento da operação desse veículo, na segurança veicular. E, quanto ao fator humano, só resta a conscientização, campanhas educativas, conscientizar esse usuário da via, seja motorista, seja motociclista, seja pedestre, seja ciclista. É importante ressaltar que cada um tem um papel. Cada um tem um papel na via. Mesmo aquele usuário que hoje, nesse momento, ele é pedestre, daqui a 15 minutos ele é motorista ou motociclista. Então, cada um tem o seu papel. Então, na questão do fator humano, tem campanhas educativas para todos os atores, seja pedestres, ciclistas ou motoristas. E também temos uma tendência mundial, que no Brasil também a gente está se falando bastante, que é a Forgiven Roads, que é rodovias que perdoam. O que quer dizer isso? Independente do motivo que a pessoa sofreu, né, ou sai de uma via, né, sai de uma pista, a via ela tem que ser projetada para perdoar esse erro. Então ela tem que ser capaz, as laterais tem que ser capaz de
redirecionar o veículo novamente, ele conseguir voltar para a pista com segurança, ou dispositivos de segurança, barreiras, defensa, atenuador de impacto. Então é assim, o usuário ele não deve pagar com a própria vida, né, um erro que ele cometeu, né? Então os engenheiros têm que pensar na hora de planejar uma via nas laterais, em elementos que perdoem caso ele erre, né? Então tem vários motivos aí que pode abordar caso o usuário erre e falhe, né? Sabendo que mesmo assim é difícil, né? Você englobar todas, né? Por exemplo, se o usuário é uma via para 100, ele tá 180, é mais difícil, né? Você controlar a energia cinética, por exemplo, né? Construir uma via para perdoar esse tipo de erro. Mas pensando assim já é um ganho substancial. Mesmo na nossa cidade, né? Você construir vias aí de acordo com o tipo, né, de trocas comerciais. Isso aqui vai ter muito pedestre, sendo que a maioria dos sinistros, né, mais de 37%, são motociclistas. Então a gente tem que saber o que está acontecendo, quem está morrendo, motociclistas, né? Regiões do norte e nordeste são mais do que aqui. Tem alguns estados do norte e nordeste chega a 70% das mortes motociclistas. Na região sul, sudeste, centro-oeste chega a 30%, 40%. E os usuários vulneráveis, né, que não têm a proteção por si só, né? Então, se tiver um sinistro, é o corpo dele que está ali, né, que vai absorver aquela energia do impacto. Então, a gente tem que projetar a infraestrutura para absorver os erros, principalmente para proteger esses vulneráveis aí. Então, a engenharia ela atua também na obtenção desses dados e para propor soluções eficientes. Então, a coleta de dados é essencial, não só a infraestrutura física. Inclusive, a coleta de dados identificou o percentual de sinistros onde o maior número de mortes alcançou os vulneráveis. Então, o que está faltando? Quais as soluções de engenharia são mais necessárias numa cidade? Nos vulneráveis. Então, a gente precisa propor soluções de engenharia, não só propor, porque as soluções já existem, mas efetivamente implantar as soluções para os vulneráveis. Respeitar esses usuários, que são ciclistas e pedestres. E fiscalização também. E fiscalização. Se não tiver fiscalização por trás dos órgãos com circunscrição sobre a via, as leis não são respeitadas. Brasília mesmo, né? Brasília, você pisa na faixa de pedestre, pelo menos na época quando eu fui fazer o doutorado era assim, eu não sei como tá agora. Você pisa na faixa de pedestre, o pessoal para. Isso fez com que também, por outro lado, o pedestre lá, eles também têm uma confiança muito grande. Isso é ruim também, porque às vezes eles nem olham e já vai atravessando, né? Porque sabe que vão parar. E em outras cidades do Brasil isso não é comum, parar para a faixa de pedestre. Então, lá teve uma campanha massiva, né, alguns anos atrás, e está perpetuando, né, até nos dias atuais, mesmo tendo oscilação aí do número de sinistros depois, aumentando, depois diminuindo, porque houve aí o excesso de confiança do pedestre. O pedestre, às vezes, ele não olha. E o pedestre tem que olhar para ver se ele está sendo visto pelo veículo e se o veículo vai parar. Aí ele viu que o veículo visualizou, né? Aí ele vai lá e faz a travessia segura. Então, hoje em dia, o pessoal vai atravessando e não vai olhando. E outro fator é o uso de celulares, né? O pessoal hoje está usando celulares, o pedestre principalmente, e não está olhando para a via, então está aumentando o número de atropelamentos. Se você vê o número de acidentes, os pedestres atropelados na faixa de pedestre, isso implica dizer que existe a solução de engenharia, que é a faixa de pedestre, mas não há o respeito a essa faixa de segurança. Então, é o tripé da engenharia, né, Rogério? Engenharia, fiscalização e educação. Ontem mesmo eu fui atravessar a rua aqui perto da UFO e eu parada ali esperando na faixa, esperando algum carro querer parar. E aí um parou e não tinha carro vindo, assim. Então eu falei, posso atravessar. Quando eu estava no meio da via, um carro veio descendo a avenida, assim, correndo muito para, eu acredito que estava até acima do limite de velocidade, a ponto de causar um acidente, tanto em bater era eu e algumas amigas que estávamos atravessando, quanto nos outros carros, porque vinha outros carros que estavam parados do outro lado, na outra rua que fazia o cruzamento, e assim, a gente ficou bem impressionado, porque na nossa visão não tinha nenhum carro vindo, mas ele
provavelmente não estava respeitando o limite de velocidade, porque ele veio muito rápido assim, ia pegar a gente em cheio, porque não tinha onde a gente fazer. Aqui em Uberlândia, quando eu vou parar pra um pedestre, primeira coisa, às vezes eu ligo a pisca-alerta pros outros que estão atrás de mim ver que eu parei pro pedestre, não, o pessoal não respeita e pode até bater em você, né? E também o pedestre tem que se ligar que quando ele tá atravessando, o carro tá tampando a visão. Então, quem tá vindo não tá vendo que tem um pedestre atravessando, né? Então, o pedestre também tem que ficar esperto, né? Que o carro não tá vendo ele também, né? Ele tá atravessando, por exemplo, no seu caso, né? Você já tava na metade, só que o carro tava atrapalhando a visão sua e pro outro carro, né? E ele veio e não respeitou. Então, se você ligar o pisca-alerta, talvez, você mostra que você tá parando para um pedestre, né? Principalmente em avenidas muito movimentadas, para mostrar que você tá parando pro pedestre, porque também essa falta de respeito pode gerar outros acidentes, colisão traseira, e aí é pior. Mas eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer, por exemplo, aqui em Uberlândia, é uma campanha de respeito à faixa de pedestre. Passou o período de campanha, aumentar a fiscalização, porque o pessoal tem que respeitar a faixa de pedestre, né? O pedestre, ele, sabendo que ele é a principal vítima, né, do sinistro, das mortes, é porque ele não tem a proteção que um veículo tem. Então a gente tem que começar a investir nisso, né? Campanha e fiscalização. E pensando nisso, que a maior parte das vítimas são pessoas que não estão dentro de carros, por exemplo, como é feito o planejamento da infraestrutura, pensando além até da faixa de pedestres? Quais são as outras questões que existem numa via, pensando nessa proteção de quem não está dentro de um automóvel, de um pedestre, um ciclista, um motociclista? Aí depende, né? Por exemplo, ciclista, aí tem as ciclofaixas, ciclovias, né? Que são vias destinadas ao tráfego, né? Então elas também têm que ter visibilidade. Não adianta você colocar uma ciclovia que não tenha visibilidade para os carros. Então isso você pode até induzir o ciclista a ir para um lugar e vem um carro e pode até atropelar. Então quem está projetando, o engenheiro que está projetando, o órgão que está projetando, ele tem que saber que todo mundo tem que enxergar e ser visto. Então, o motorista de automóvel, ele tem que enxergar que ali é uma ciclovia e reduzindo a velocidade para quando chegar no cruzamento que tem uma ciclovia no cruzamento, ele respeitar. Se ele não enxergar, não tiver uma sinalização antecedendo, ciclista a 200 metros, ciclista a 100 metros, ciclista, ou reduz a velocidade, ou alguma coisa assim, pare, né? Um pare bem que salta nos olhos, pode ser que ele ignore aquele cruzamento. E também as ciclovias, elas são pintadas de vermelho. Uma tinta vermelha também que mostra que ali é o lugar deles, né? E também o ciclista, ele tem que saber que ali é o lugar dele. Porque às vezes o ciclista tem uma ciclovia do lado e ele vai no meio da pista, da rodovia. Então, assim, todo mundo tem que saber o seu papel, né? Até o mesmo pedestre. Tem muitos casos, por exemplo, lá no litoral, né? São Paulo tem muito disso, né? Que tem a ciclovia e o pedestre vai atravessar ali e às vezes é atropelado pela bicicleta, né? Então, também saber que tem os lugares próprios para cada um, né? Todo mundo respeitando o lugar próprio. E assim, a engenharia tem que saber que todo mundo tem que ser visto, então a visibilidade, distância de visibilidade, as esquinas da cidade, elas possuem certo afastamento, uma inclinação para você conseguir enxergar do outro lado. Se não está enxergando, tem que tirar estacionamento da esquina até enxergar para você atravessar com segurança. Então, tudo isso é engenharia, mesmo tendo que, às vezes, tirar estacionamento, que é algo polêmico, mas se for para salvar uma vida, tudo é válido, né? Os semáforos de pedestres. Semáforos de pedestres. Os semáforos audiovisuais, né? Sonoros, né? Dispositivos de redução de velocidade, às vezes lombada. Alguns usam radar eletrônico, né? Por exemplo, na Anselmo tem radares ali de 40 km por hora. Tem a ciclofaixa, né? A faixa elevada de pedestre. As passarelas. Passarelas, né? Passarelas. É que passarelas aqui urbanas tem, aqui né? em Uberlândia não tem. São Paulo tem muito. É verdade. Né? Brasília tem também. Brasília tem, São Paulo Manaus. tem. Agora, a passarela a gente vê mais nas rodovias, né? Aqui na nossa região. É. Mas passarela é um dispositivo de segurança interessante e a gente vê muitas pedestres sendo atropelados debaixo de passarela também. A ONU estabeleceu a meta para 2030 em reduzir o número de mortos e feridos por acidentes de trânsito em todo o mundo. Quais as tecnologias e recursos que podem ajudar a alcançar esses objetivos?
Hoje em dia está começando grandes estudos e usar a inteligência artificial em várias coisas, né? Então, por exemplo, em rodovias, as câmeras com inteligência artificial que percebe que tem, por exemplo, um veículo que não está nos conformes, né? Por exemplo, está dançando lá na pista. A inteligência artificial consegue detectar esse tipo de anomalia e aí consegue avisar os órgãos para abordar esse veículo, porque senão ele pode causar um problema. Então, assim, em termos de tecnologia, inteligência artificial, carros autônomos, né? A gente está numa era de transição, principalmente os países do hemisfério norte, né? O Brasil vai demorar um pouquinho mais, de veículos autônomos, né? Que não tem passageiros. Então, com isso, vai fazer com que reduza custos, né? Com infraestrutura, né? As faixas vão ser menores, vai ter distâncias de visibilidade menores, porém, a manutenção da sinalização, da via, ela tem que estar em dia, porque senão o veículo autônomo não detecta que tem uma placa ali falando pare, por exemplo, ou um semáforo, né? Então tem que estar tudo em dia, a manutenção, senão não funciona. Mas quando tiver tudo isso rodando bonitinho, né, a gente vai ter aí que vai reduzir a zero o número de mortes. Mas até lá, tem pesquisas que mostram que a transição vai subir o número de acidentes, porque vai ter pessoas dirigindo o veículo, seu veículo, e vai ter veículos autônomos. Então, essa mescla, né, vai aumentar o número de acidentes e depois, passando automaticamente para os veículos autônomos, vai começar a reduzir, né? Mas assim, no Brasil isso vai demorar um pouco, então a gente vai ter que trabalhar muito, considerando que o humano erra e ter que construir vias capazes de absorver esse erro. Aí tecnologias que já existem, né? Então, por exemplo, amortecedores de impacto, você, por exemplo, erra uma saída, tem a saída direita e você resolveu ir reto. Quase chegando na saída você vira à direita, toma uma decisão errada. Ao invés de você bater num pilar que estava ali na saída, põe um dispositivo de impacto, né, que ele dissipa essa energia e reduz a velocidade. Quer dizer, ela transforma a energia cinética, né, em deformação. Ou as defensas, né, ela deforma, então ela transforma a energia cinética em deformação. Então são vários itens, né, postes colapsíveis de sinalização, que são postes, por exemplo, você bate num pórtico, ou um poste de luz. Ele é fabricado de tal maneira que ele colapsa, ele cai. Então isso, ele caindo, né, ele vai dissipar essa energia cinética, não vai voltar para o usuário. Então são essas tecnologias que a gente já tem no Brasil, temos no mundo, e as tecnologias que estão para vir é principalmente o uso de veículos autônomos, né, e as vias têm que ser tão formuladas já pensando nisso, e também o uso de inteligência artificial que veio com tudo, né, nos últimos anos, né. Então tem pesquisas aí que já estão saindo fantásticas aí com o uso de inteligência artificial, principalmente para prever comportamento. Isso que eu ia falar, a questão do dado, né? Hoje em dia, a inteligência artificial é capaz de prever locais e aí cabe a nós prever soluções de engenharia. Então ela prevê os locais, os pontos críticos. Com base nesse dado a gente pode prever as soluções. A grande quantidade de dados, né, o Big Data, né, então, redes neurais, então a inteligência artificial consegue rodar isso com mais facilidade, né, e consegue elaborar modelos de previsão e de sinistros. Bom, nossa conversa está boa, mas a gente está chegando ao fim. Gostaria de agradecer muito ao professor Rogério, a professora Luciane, por ter aceitado participar do Ciência ao Pé do Ouvido. Não queria encerrar antes de falar do Maio Amarelo, né? Sim. Bem oportuno esse encontro. Eu sou professora e às vezes eu falo para os meus alunos sobre o Maio Amarelo e muitas pessoas nem sabem que existe esse mês, essa campanha voltada para a segurança no trânsito. Eles acham que é prevenção do suicídio, que também tem o destaque da cor amarela. Mas o trânsito também está relacionado a vidas. Então, a vida humana, então essa cor, o Maio Amarelo, também não esquecer do papel da campanha, e que esse convite foi bem oportuno nesse sentido, né, Rogério? Nós temos esse papel, a universidade ela tem o papel de conscientizar, de educar, de trazer para a sociedade. A nossa contribuição é instruir os usuários das vias. Inclusive, está no foco desse ano é a velocidade, né, essa gestão de velocidade aí correta, né, a gente tem que saber, né, que a gente está lidando aí com altas energias, né, então fazer uma gestão correta de velocidade e com isso, né, a gente conseguir reduzir principalmente o número de mortes aí entre motociclistas e
pedestres que são as principais vítimas, né? Porque queira ou não queira, né? Quando você está dentro de um carro, o carro tem a proteção, né, do veículo, né? Então, é menos severo. O pedestre ciclista com uma velocidade baixa, né? Ele sofre danos muito severos, né? Então, a gestão de velocidade acho que é o principal aí legado que a gente tem esse ano aí sobre o Maio Amarelo. Isso, muito obrigada a vocês. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado. É isso então, obrigado Alexia pela entrevista e Luciane e Rogério pela participação. Agora é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que achou do episódio. E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X antigo Twitter, @aopédoouvidopod, e claro, nas redes sociais oficiais da UFO. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio ou uma mensagem pro nosso WhatsApp. O nosso número é 34999484655. Repetindo, 34999484655. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até semana que vem. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais desse episódio foram feitas por Alexia Vilela, estagiária de jornalismo. A apresentação e supervisão do roteiro ficaram comigo, Túlio Daniel, e com a minha colega Dielen Borges. Somos jornalistas da DIRCO. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da professora e pesquisadora Ana Spanenberg. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.